Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, gente, vamos dar início aí ao nosso conteúdo, né? Agora no vídeo 2, que é as cidades iorubás e Império Oyo, ou seja, né, vamos conhecer um pouco dessa cultura, né? Então, falar primeiro dos iorubás, localização atual território da Nigéria, né? E um povo que surgiu aí desde o século XII e se fixou os povos entre os povos da língua iorubá, né? Ou seja, sua cultura muito marcada com uma língua própria, né? Bom, gente, falar um pouco aí da tradição, né, desse povo que foi muito marcada, né, sua cultura, né, sua tradição por meio da formação de cidades-estados, ou seja, era lugares formados, territórios formados por cidades-estados independentes, ou seja, cada cidade tinha sua política, tinha sua economia, tinha seu governo, né, tinha a sua forma de organizar, administrar o território, né? Então, por isso chama-se cidade-estados. E a cidade-estados mais conhecida era Iefé, onde havia um grande centro político e econômico e religioso desse povo que se destacou bastante. Temos aí as características culturais desse povo, que está aí relacionada à metalurgia, né, ou seja, a habilidade de construir objetos em ferro. Eram comerciantes, né? Olha aqui que eles comercializavam o dendê, que é um tempero que nós utilizamos também, né? Principalmente na Bahia, utiliza muito o dendê para temperar os alimentos. A pimenta, o ouro, o sal, o marfim, peixes e escravos. Então o comércio girava em torno disso, tanto de alimento quanto de outras coisas, né? Bom, eram artesãos, faziam objetos em bronze, sabiam manusear bem esse metal. Outras características que ficou marcada, né, na cidade de Ifé, ficou a sua religião, né, uma religião própria que valorizava a sua cultura, a sua história, o seu povo, né. Então, essa religião foi muito desenvolvida, né, e que tem até hoje lá naquela região onde se concentra o povo iorubá, né. Bom, essa cidade-estado ela vai sofrer um declínio, né, justamente causado pelo questões econômicas, e aí vai fazer com que um tempo depois esse povo seja dominado, né. O outro povo, pessoal, que estava ali relacionado era o povo Oio, ou seja, possuía um grande império, né, constituiu por meio de relações comerciais, né, esse comércio era intensamente praticado com outros povos, do século XI até o século XV, né, então por meio desse comércio constituiu uma riqueza, né, e as características culturais voltadas aqui, né, claro, para o comércio, que estava relacionado ao couro do animal, ou seja, eles sabiam trabalhar o couro para poder ser usado para fazer muitos outros objetos, né, com o couro do animal. A religião, uma religião fortemente marcada pelos orixás, né? Orixás você pode ter um entendimento como de santos, né? Então eles tinham esses santos que eram chamados de orixás. E aí chegamos no reino de Benin, né? Então tem muito pouca coisa para falar daqueles dois povos. O reino de Benin, um reino aí considerado também como um reino poderoso, né? Localizado também no continente africano, na costa oeste, né, do continente. E ele surgiu aí século XII e se estendeu até o século XVIII. Localização é a atual Nigéria. Bom, gente, entramos agora nas características culturais desse povo por meio do governo, né? Ou seja, o seu governo era fortemente gerido por líderes, né? Por pessoas tidas como as mais velhas. Então existia um reino, né? Só que não era um rei que comandava, e sim era um conjunto de pessoas, né?
consideradas mais velhas. Governavam e praticavam também a justiça, né? Outro detalhe são as terras, né? As terras não eram muito férteis, então não tinha tanta tradição na agricultura. O comércio teve uma intensa relação comercial com outros povos, né? Principalmente aí ligado, né? Tudo aquilo que eles sabiam produzir, fazer, né? E estava muito desse comércio estavam atrelado às rotas comerciais que eles controlavam intensamente, né, por meio de pagamento de impostos e tudo mais. Tinha um exército também muito forte, poderoso, que fez garantir a expansão desse reino, certo? A religião, muito também característica do povo, uma religião que tinha como prática cultural de cultuar os deuses, né? Ou seja, as divindades relacionadas, né? Toda uma representação da natureza, né? Então eles tinham o deus das águas, das montanhas, né? Dos mares, então estava relacionado, vinculado à natureza. E mantiveram sua cultura, né, própria até o século XIX. Após, né, esse século, o que ocorreu com esse povo foi invasões, né? É onde que o povo de Benin foi subjugado por invasões de outros povos. Então os reinos eles vão acabando assim, né? Por meio de guerras e invasões, assim como ocorreu na antiguidade, né, na Europa, né? Chegamos aqui ao Império de Mali, outro império muito importante dentro do continente africano. A localização é na savana ocidental, próximo ao rio Níger. O surgimento desse povo se deu do século XI, por meio de um conjunto de aldeias, né, de regiões cultivadas. Então o império ele vai se constituir por meio do crescimento populacional e por meio da formação dessas aldeias, né? Era um governo liderado por donos de terras, ou seja, quem comandava o império é aquele que tinha mais terras, né? Então é aí onde que foram os primeiros habitantes, digamos assim, né? E com o tempo o Império de Mali foram subjugados, né, pelo Reino de Gana, ou seja, o Reino de Gana dominou o Império Malinque, né? Então, sendo subjugados, né, o Reino de Gana, ou melhor, o Reino de Gana foi subjugado, né? Foram subordinados ao Reino de Gana, melhor dizendo, não subjugados, desculpa, né? Foram subordinados, ou seja, o Império de Mali meio que tinha uma certa integração com o Reino de Gana. Assim ficou melhor explicado. Então ganharam independência com o tempo, claro, né? O Reino de Gana após o reino ter um enfraquecimento, né? Então ocorreu devido ao quê? Guerras. O Reino de Gana enfraquecido, né? Perde aí a sua ganha melhor a sua independência desde o século XII. Bom, para se impor como um império, também o povo malinque ele passou por guerras, né? Ou seja, ele conseguiu fazer com que o seu império crescesse por meio de guerras. No caso aí, o reino de Gana foi um grande influenciador da construção desse império. Só que o reino de Gana, né, ele foi enfraquecido e ganhou sua independência. Mas enfim, continuamos no Império de Mali. Esse império ele se expandiu por meio também de conquistas territoriais, não só por meio das suas aldeias, né, por meio de guerras. Todos os povos passaram por essa questão e o Império de Mali não foi diferente. E aí então os povos que eles dominaram foram os Almorávidas e Sossos. Depois dos malinques dominarem o reino de Gana, o controle das minas de ouro, né, próximo a Senegal, Gâmbia e Níger, passaram para o controle dos malinques, né?
Então, os Malinques começaram a dar continuidade a tudo aquilo que o reino de Gana fazia, principalmente no comércio de ouro, né, com outros povos. As características aí do povo de Mali está relacionada a todas essas questões, né? Destaque aí para a produção do arroz, ou seja, algo que provavelmente eles aprenderam com contato com os povos asiáticos. Pecuaristas, destaque para a criação de bois, vacas, né? Grandes construtores, né, construíam mesquitas, porque eles tinham a religião que era o islamismo, né? Mesquita é como se fosse a igreja, né, do povo islâmico, da cultura da religião islâmica. Então, eram construtores de templos. Educação, construir um grande centro religioso, né? O que a gente pode, religioso não, desculpa, um grande centro de estudos, como a gente pode chamar hoje as universidades. Então eles tinham uma preocupação aí com a cultura, né? E desenvolver o conhecimento, né? Bom, chega no século XV, o Império entra em declínio. Por quê? Por causa de invasões de outros povos e justamente por causa da chegada dos portugueses. Chega no século XVIII, o Império deixa de ser império e se torna um reino, né, menor. Né? A quantidade do seu território foi diminuída com essa invasão portuguesa. Depois chegamos do Império Songhai, que fica à margem do rio Níger. As características desse povo foi que eles dominaram o Império Malinke, né? O Império Malinke entrou em declínio, e o Império Songhai faz a mesma coisa, né? Vai dominar a costa, ou melhor, a rota comercial ligada ao ouro, né? E dominou as terras também de produção de alimentos. E no caso, o que vai ser destacado na religião é o islamismo, né, praticado pelo Império Songhai. E possuía um governo, né, agora falar um pouco da estrutura administrativa, que era formado por um grupo de pessoas, né, conhecido como Cádiz. Então o império não havia, digamos assim, um imperador que governava exclusivamente, sim havia um conselho, né, um grupo de pessoas que ajudava a governar também. Então essas pessoas eram responsáveis pela arrecadação de impostos, fiscalização de pesos e medidas, policiavam as ruas, executores de sentenças, e essa foi a característica da administração do Império de Mali. Chegando no século XVI, o Império entra em decadência, justamente porque novas invasões, novas guerras. Né? Esse povo também sofreu com isso. Ele dominou, mas também foi dominado. Por quem? Pelo povo marroquino, que vai passar, a partir do século XVI, a dominar esse povo, certo? Bom, pessoal, aqui chegamos ao fim. Espero que vocês tenham gostado, né? Não esqueça de fazer a atividade lá no Víndigo e nos encontramos numa próxima aí, tá ok? Obrigado e até a próxima.